Glórias a Deus. Você vida no futuro, nele podemos alcançar. Aleluia. Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Queremos saudar então os irmãos, novamente com a paz do Senhor Jesus. Vamos colocar em pé. Vamos estar orando então para ouvir a palavra. Aleluia. Queremos agradecer a Deus, pela vida de cada irmão que está aqui. Aleluia. Também pela vida do jovem ali que está nos acompanhando. Ali que Deus abençoe. Aleluia. Quero deixar apenas o versículo em Romanos, capítulo de número 8 e verso 1. Glórias a Deus. Que diz assim a palavra: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Glórias a Deus. Senhor amado Deus, eterno Pai, diante da Tua soberania e da Tua grandeza, nós nos inclinamos, ó Pai querido, neste momento para ouvir a Tua palavra. Ó soberano Deus, que o Senhor possa falar conosco, falar, ó Deus, com a nossa alma, com o nosso espírito. Venha nos alimentar, ó Deus, pela Tua palavra. Estamos aqui, ó Deus, porque um dia o Senhor nos alcançou com a Tua verdade, com a Tua palavra, e nos libertou da condenação do pecado. Meu Deus, aleluia, continua nos abençoando, abençoando a cada um que aqui está nesta noite, para permanecer na Tua presença. Abençoa a Tua igreja que está reunida, os visitantes que estão aqui nesta noite, ó Pai. Estende a Tua mão sobre essas vidas, prospera abundantemente, ó Pai amado. Livra de todo mal, Senhor meu Deus, de toda investida no mundo espiritual, ó Pai. E que a Tua graça pousa sobre nós esta noite, em nome de Jesus. E glórias a Deus. Aleluia. Seja que a igreja, minha Pai do Senhor. Amém. Amém. Irmão, abre essa Bíblia em. Deixa eu ver. Eclesiastes 4, Eclesiastes 9 e 8. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Aleluia. Logo após em Deuteronômio 22, 5. Glórias a Deus. Glórias a Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo Deus, aleluia. Glórias a Deus. 9 e 8. Eclesiastes 9 e 8. Amém. Aleluia. Deus, maravilha, né? Glórias a Deus. Aleluia. Grande Deus. Em todo tempo seja alvas as suas vestes, e jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Glória a Deus. Deuteronômio 22, 5. Deus poderoso, aleluia, Jesus. Glória a Deus. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar a mulher, porque qualquer que se faz tais essas coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Ou seja,
Primeiramente, lemos Eclesiastes 9:8, que fala que em todo tempo as nossas vestes devem ser alvas, ou seja, vestes limpas, brancas, sem manchas, sem pecado. O que aprendemos aqui? Que nossas vestes espirituais, ou seja, quando nós fazemos jejum, oração, estamos na presença, as nossas vestes estão limpas, as nossas vestes estão sem pecado. Mas eu me pergunto, o que adianta nossas vestes espirituais estarem limpas se andamos que nem como os mundanos? Que não, as pessoas andam na rua e não sabem diferenciar quem é um cristão. Ou seja, aqui nos mostra o quê? Não adianta nós andarmos com as vestes espirituais limpas como um mundano, ou andar como um cristão com as vestes espirituais sujas. Ou seja, nós aprendemos o que aqui? Quando nós andamos juntamente com as vestes espirituais e com as vestes físicas perante o Senhor, nós somos reconhecidos como os cristãos. Nós somos reconhecidos pelo Senhor. Também fala para que nunca falte óleo sobre a nossa cabeça. O que esse óleo é? Esse óleo é a presença do Pai. Esse óleo é aquilo que nos aproxima do Senhor. Então, o que nós aprendemos? Que nós devemos se vestir como mundanos? Não. Nós devemos se vestir conforme o Senhor se agrada. Eu acho que o Senhor não se agrada quando nós vestimos como mulheres ou mulheres como homens. Nós devemos se vestir perante o Senhor e perante o que o Senhor quer. Nós não devemos fazer a nossa vontade, o nosso querer. Nós devemos fazer renúncias. Renúncia não é fácil, renúncia é difícil, mas é necessário, pois está no propósito. Fazer renúncia. O Evangelho não é o que nós queremos, o que nós desejamos, mas é o que o Senhor quer. E quando o Senhor quer, nós devemos fazer renúncia. E renúncia não é algo fácil. Muitas das vezes nós lutamos contra nós mesmos para nós fazer algo que nós queremos, mas o Senhor quer que nós faça outra coisa. E isso nos afasta do Senhor e nos tira dos caminhos. Ou seja, nós devemos manter nossas vestes limpas, vestes alvas, vestes brancas, sem pecado. Não adianta nós ficar com as vestes espirituais físicas limpas e as espirituais sujas. Não adianta andarmos na rua como os cristãos, sendo que nós estamos em pecado. É impossível não cometermos pecado, mas a diferença é que nós estamos pecadores redimidos, pecadores que não querem mais continuar no erro, pecadores que querem mudar, pecadores que estão aqui para fazer a vontade do Pai. Os pecadores desse mundo, todos somos pecadores. A diferença é que eles julgam a nós, mas nós não julguemos a ele, pois nós não devemos julgar ninguém pela nossa própria razão, pelo nós mesmos, pois nós não sabemos sobre a vida espiritual da pessoa ou o que ela passou. Se formos julgar, devemos julgar segundo a palavra, pois nós não sabemos sobre a pessoa. Se julgamos pela nossa própria justiça, o que é certo para nós, nós julgamos errado, porque o que é certo para mim pode ser errado para outra pessoa, mas nós devemos julgar segundo a Bíblia, perante a Bíblia. Nós devemos manter o respeito pela pessoa. Se a pessoa não quiser ouvir a nossa religião, tudo bem, nós fizemos a nossa parte. Como em Romanos fala, quando... esqueci o nome dele. Amém, glória a Deus. Lavou as mãos depois de falar de Jesus. Pilatos, como Pilatos fez. Pilatos ofereceu ao povo a oportunidade de libertar Jesus, mas não libertando, lavou as mãos. Ou seja, quando levamos a palavra e a pessoa não aceita, o que devemos fazer? Lavar as nossas mãos. Porque nós lavando as nossas mãos, elas estarão limpas, pois a nossa parte nós fizemos. Nós espalhamos o Evangelho. Mesmo não querendo que espalhem o Evangelho, nós devemos espalhar, mas não para combater as pessoas, mas sim o pecado delas. Na escola eu estou vivendo uma luta, mas estou usando de estratégia. Até dentro da sala de aula eu não posso mais ler a palavra, mas por isso eu não vou deixar de pegar o Evangelho? Não, mas eu vou parar de ler dentro da sala de aula. Por quê? Porque se eu continuar lendo, eles vão me chamar de pecador, eles vão me fazer um erro, e eu não quero ser um erro, eu quero ser exemplo, eu não quero ser influenciado, eu quero influenciar. E para influenciar, nós devemos usar de estratégias. Nós devemos utilizar a artimanha do inimigo contra ele mesmo. Se não podemos ler a Bíblia dentro da sala de aula ou na rua, leiamos quieto num canto, pois aquilo irá chamar a atenção de alguém. E essa pessoa, chamando a atenção, virá até você. E assim você poderá pregar a palavra. Não podemos fazer certas coisas, mas muitas das vezes as pessoas falam para nós seguir as leis dos homens. Mas a Bíblia fala para seguir a lei dos homens até ela for com a lei de Deus. Nós devemos pregar o Evangelho e espalhar a palavra. Não somos contra os pecadores, mas sim contra o seu pecado. Não é porque um irmão
ou uma pessoa do mundo comete um pecado que eu vou odiá-lo. Não, eu não vou contra ele, mas sim contra o pecado. Ele até pode não gostar de ouvir a verdade, mas eu tenho o direito de falar. Eu posso até ser proibido proclamar o evangelho, mas é meu direito fazer isso. Pois o Senhor nos fala para levarmos a palavra até os confins da terra. Não importa por onde nós andamos, nós devemos ser influência e não influenciado. Não importa por onde nós estivermos, nós devemos ser exemplo. Muitas das vezes entramos em batalhas desnecessárias. Nós devemos analisar as batalhas que devemos entrar ou não. Cada batalha tem o seu motivo. Muitas das vezes nós achamos, eu vou ficar brigando com todo mundo com a religião. Não, nós devemos analisar. Se aquilo nos fizer bem, não fazemos. Muitas das vezes nós brigamos com pessoas por religião, sendo que aquela pessoa já está há muito tempo longe da presença, ou nunca esteve na presença. Então muitas das vezes nós nos desgastamos fisicamente e espiritualmente, até mesmo nos afastando do Pai por brigas desnecessárias. Se formos arrumar uma discussão, que sejamos para proclamar o Evangelho, não para tentar forçar alguém a vir para a presença. Nós podemos falar sobre o Evangelho para as pessoas, pois quem vai trabalhar na pessoa é o Espírito Santo. Não adianta eu falar para uma pessoa buscar o Senhor e obrigar a fazer isso. Nós devemos falar para ela e deixar o Espírito Santo agir. Muitas das vezes a pessoa vem, tira uma dúvida e vem de pouco a pouco. Se nós forçássemos ela talvez não viesse. Mas quando nós apenas damos o gostinho do Espírito Santo, o Senhor trabalha. Pois nós somos o sal da terra e Deus é a água da fonte, é a água viva. Ou seja, o que nos fala aqui? Nos fala que nós vamos saudar a pessoa, que nós vamos dar o gosto da palavra, mas quem vai trabalhar nela é o Deus, é o Espírito Santo, pois o Senhor vai alimentá-la com a água, vai tirar aquele sabor amargo e vai deixá-la espiritualmente forte. Mas não adianta nós proclamar o Evangelho e ficarmos fracos. Muitas das vezes é difícil fazer um jejum, muitas das vezes é difícil ler a palavra, mas nós devemos tentar, nem que seja uma vez por dia, uma vez por semana. Mas cada tentativa é uma vitória. Cada tentativa é um passo a mais para a presença. Então o que eu aprendo diariamente? Muitas das vezes eu não consigo orar no dia, eu fico mal com aquilo, mas eu peço perdão. O Senhor nos fala para nós fazer com amor, nós fazer com querendo fazer, não como se fosse uma obrigação, porque muitas das vezes fazemos com obrigação, fazemos de qualquer jeito. Muitas vezes, o irmão ora uma hora, eu oro só 5 minutos, não importa. O irmão ora uma hora porque ele tem mais tempo de caminhada, ele tem mais tempo na presença. Eu posso orar 5 minutos, mas não quer dizer que aquele irmão ora uma hora, ele sente mais a presença que eu. Esses 5 minutos que eu oro, podem sentir a mesma quantidade da presença de Deus que ele, pois cada um tem a sua vida espiritual. Cada um sabe da sua vida espiritual. Muitas das vezes, nós olhamos para o irmão, que nem Jó fala. Jó 32. Aqui, Jó, tocante no seu... cessaram aqueles 3 homens e responder a Jó, no tocante ao ser ter ele por justo aos seus próprios olhos. Ou seja, aqui eles estavam julgando a Jó por ele ser justo aos seus próprios olhos. E aqui nos mostra o quê? Que quando julgamos pelos nossos olhos, nós pecamos, pois os nossos olhos são falsos, os nossos olhos nos enganam. Tanto que a palavra fala para nós tirar a grade do nosso olho para depois tirar do nosso irmão. Ou seja, quando julgamos por nós mesmos o que é justo ou não, nós estamos julgando errado. Nós devemos julgar segundo a palavra. Também fala, Jó queria ser mais justo do que Deus. Ou seja, aqui mostra que Jó, apesar de ele ser um homem perante o homem que Deus via e ele se agradava, ele ainda cometeu um pecado. Ele queria ser mais do que Deus. Aqui nos mostra o quê? Que nós não devemos tentar ser mais do que Deus, mas vamos além. Não somente mais do que Deus, mais do que as pessoas. Nós devemos ser simples. Não devemos fazer algo para ser melhor que alguém. Não devemos fazer algo para nos mostrar para alguém, mas somente para o Espírito Santo, para Deus. Também fala, Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram mais idade do que ele. Ou seja,
Eliú poderia ter uma palavra edificadora ali naquele momento para falar a Jó, mas não, ele guardou para si e esperou o momento certo. Ou seja, aqui nos mostra o quê? Respeito. Aqui nos mostra que ele teve respeito pelos mais velhos. Mas eu também falo que não adianta nós ter só os jovens ter respeito, pois os jovens foram criados de uma maneira e os mais antigos de outra maneira. Do mesmo jeito que os jovens têm respeito pelos antigos, os antigos têm que ter pelos jovens, pois cada um cresceu e foi criado de uma forma. Do mesmo jeito que os antigos querem ser respeitados, eles têm que respeitar os jovens. Ah, é jovem, não viveu nada, mas mesmo assim está na presença. Mesmo assim, muitas das vezes pensam, é jovem e eu não vou dar atenção. Às vezes você mata uma pessoa espiritualmente por falar que é jovem e não vai dar atenção. Do mesmo modo que tu pode acabar tirando o irmão da presença se tu não esperar a sua vez. Muitas das vezes os irmãos estão conversando e você quer falar algo da presença que você sentiu, mas se você não esperar a sua vez e cortar um irmão, você pode acabar magoando o irmão e o tirando da presença. Ou seja, do mesmo modo que você não dá atenção para o irmão, ele pode sair da presença, do mesmo modo você cortando ele, ele vai sair da presença. Ou seja, nos mostra o quê? Respeito mútuo entre as partes. Do mesmo jeito que um jovem espera o mais velho falar, o mais velho dá atenção para o jovem, pois ambos na presença, ambos se edificam, ambos buscam ao Senhor. Também aqui, vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Mas essa ira se acendeu por quê? Não porque os homens estavam ali falando com Jó, mas porque eles estavam pecando, eles estavam julgando segundo a sua vontade. Não só os homens, mas a Jó, porque queria ser mais do que Deus. Ou seja, eles condenaram a Jó sem saber a sua vida espiritual. Eles condenaram a Jó sem saber a sua luta. Jó era um homem justo, poderia ser um homem justo, mas não sabiam da vida espiritual dele. Não é porque nós vemos uma pessoa na igreja que essa pessoa está com a vida espiritual bem. Ela pode estar em uma luta. Do mesmo jeito que a pessoa que não vem num culto, ela pode estar com a vida espiritual intacta. Ou seja, nós não sabemos da vida espiritual da pessoa. Nós devemos tomar cuidado como se formos falar com alguém. Ou seja, nós devemos pedir para o Espírito Santo discernimento e para que ele abra nossos olhos, para nós sabermos como devemos falar com tal pessoa, pois cada um tem um modo. Tem irmão que é um pouco mais estressado, tem irmão que é mais calmo. Nós não devemos agir da mesma forma com todos, pois cada um tem um modo de agir, cada um tem um modo de pensar. Ou seja, como eu estava falando, a ira de Eliú não era contra as pessoas, sim contra os pecados. Mais uma vez aqui nos fala, não é contra as pessoas que nós estamos lutando, mas sim contra os pecados, contra o pecado em si. Muitas das vezes nós queremos, mais uma vez, obrigar a pessoa a ouvir a palavra. Não devemos obrigar a ninguém a seguir ao Espírito Santo e a Deus. Nós devemos agir com cautela e perceber quando nós devemos agir. Por isso que eu oro, pedindo para o Senhor me dê discernimento para quando agir e para quando falar com uma pessoa. Muitas das vezes a pessoa está ali tranquila e nós vamos falando tranquilo, dá um oi, fala com ela, começa a falar de Espírito Santo. E talvez naquele momento ela até aceite e aquilo comece a fluir algo nela e ela venha para a presença. Mas não adianta nós chegarmos falando, isso aqui é pecado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Não, pois a pessoa está no mundo, para ela isso não é errado. Nós devemos chegar com calma, sim. Deus é amor, mas Deus é justiça. Devemos pegar a paz se possível, mas sempre pegar a justiça. Nós devemos saber como agir com as pessoas. Não adianta só chegar falando que é pecado para ela. Nós devemos falar de um jeito e de um modo que ela vai entender que é pecado e que nós estamos falando aquilo para edificá-la e não para magoá-la. Então essa é a palavra que eu deixo nessa noite e eu agradeço pela oportunidade. Amém. Obrigado, Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, Graças te damos, Jesus. tremenda palavra, né? Então, vamos dizer, sem comentário, é Deus quem usa, né? A quem quer, quando quer e como quiser. Aleluia. Mas se nós, como eu falei há pouco, né, irmãos? Vou falar novamente. Se nós não lermos, né, não estudarmos, não ouvirmos, não frequentar, nós nunca vamos fazer nada, porque não é nós que vamos fazer. Quem faz é o Espírito Santo
através da dedicação de cada um. Glória a Deus. Não dá honra ao homem, porque a honra é de Deus, a glória é de Deus, mas não é por ser meu sobrinho, mas continua nessa vocação, né? Continua nessa dedicação que Deus ainda vai usar muito na terra. Porque vocês são jovens, vocês têm mais caminho a trilhar do que nós que já somos com uma idade, vamos dizer assim, mais avançada. Mas nós ainda estamos aqui. Mas Glória a quando Deus. nós sairmos dessa terra, quem vai assumir são os jovens. E como os jovens vão assumir uma tribuna, vão assumir um trabalho, vão levar o evangelho se nunca pararam para escutar. Né? Tremenda palavra. Então, está de parabéns aí, o Iriel, né? O jovem que está se dedicando à palavra. E Deus é assim mesmo. Deus usa Glória aquele que a dá Deus. vazão. Aleluia. Aquele que dá vazão. E continua nessa estratégia que Deus está te dando, porque é assim mesmo. Não podemos deixar os outros nos taxar de metido ou não obediente, né? Porque se não pode ler lá dentro, se impediram, amém. Mas a palavra vai ser pregada. Porque muitas das vezes é na cautela, né? Sempre é na cautela, sempre é no tempo de Deus. E nós não podemos afrontar essa gente aí porque eles vão nos taxar disso ou daquilo outro. Porque para fazer o id de Cristo é assim mesmo. Muitas das vezes sofre, é apedrejado, é falado, chamado de louco, tantas coisas assim. Mas é com cautela e com entendimento, né? Como vamos entender se não vamos estudar, se não vamos ouvir? Então, irmãos, essa foi a palavra para essa noite. Só perdeu quem não veio, né? Porque era para nós que estávamos aqui, que estamos aqui. Aleluia. E é isso mesmo. Temos que ter respeito uns pelos outros. Indiferente da idade, né? Ou seja, jovem, criança, adulto, velho, não interessa. A Bíblia diz que como o velho tem experiência de vida, né? Ou mais idoso, porque já passou por muitas coisas, mas com os jovens está a força. Ou seja, se tiver força de vontade de aprender, vai ser usado. Se tiver força de vontade de ensinar, é porque aprendeu, né? Então é assim mesmo. E eu me alegro em ver a juventude, mesmo sendo pouca nesse ministério, mas se colocando na presença do Senhor. E é assim, é para isso que nós somos chamados. Então eu convido a igreja para nós fazermos uma oração. Aleluia. Alguém que precisa que conta esse Glória a enfermo, que nós vivemos na terra, e a enfermidade ela vem no nosso corpo físico, e nessa enfermidade muitas das vezes o inimigo se aproveita, se prevalece dessa situação e chega para colocar uma opressão. Mas se alguém estiver quer uma oração aí, uma unção, estiver com Glória a Deus. aqui o pastor está aqui, pode ungir, manda a sua mão aí, se precisar de uma unção. E vamos então fazer essa oração. Eu vou fazer a primeira oração, depois é no dia que faz a oração e nós vamos encerrar então por essa noite. O que Deus tinha para nós é isso. E se nós prestarmos atenção, como prestamos, e guardar na tábua do nosso coração, nós vamos ser bem-aventurados. E tem mais uma coisinha ainda. Se nós guardarmos no coração e praticar, né? Porque a Bíblia diz, aquele que ouve, lê, guarda e pratica é bem-aventurado. E nós estamos aqui para ser bem-aventurados. Senhor Deus e eterno Pai, Obrigado, Senhor. te agradecemos, meu Deus, pela palavra que o Senhor colocou na boca do Abraão e que passou para, Senhor, nós que somos adultos, porque precisamos aprender uns com os outros, a respeitar uns aos outros, a fazer a tua obra como o Senhor nos chamou. E, Senhor, nos capacita cada vez mais para que nós possamos ser humildes, Senhor, Pai, para ouvir e para aprender, para levar o teu evangelho por onde quer. Ajuda, Senhor, Pai, a cada um nesta caminhada. Aqueles que não têm força, que, Senhor, Pai, encontram-se, meu Deus, parado por algum motivo, seja fraqueza ou seja, Senhor, Pai amado, por motivo que for,
nós colocamos diante da tua mão, diante da tua presença e cremos, Senhor, ó Pai, que o Senhor é aquele que sustenta, aquele que guarda, aquele que, Senhor, ó Pai amado, meu Deus, dá entendimento daquilo que nós não sabemos como ser humano, porque, Senhor, ó Pai, não foi diferente conosco, porque nós não sabíamos, o teu Espírito Santo foi nos revelando a tua palavra, e que nós venhamos, ó Pai, ter, Senhor, ó Pai amado, meu Deus, a vontade de levar o teu Evangelho por aí. E quando, Senhor, ó Pai, nos dá a oportunidade, Senhor, meu Deus, que nós possamos, Pai, falar daquilo que é, Senhor, ó Pai, da tua vontade. Deus, dá vitória para cada um, Senhor, ó Pai amado, daquilo que for preciso, daquilo que precisa, ó Pai. E segundo o seu coração, segundo a sua vontade, dê, Senhor, ó Pai, aquilo que necessita. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos. Nós oramos, ó Pai, repreendemos, Glória a Pai. Deus. É no mundo espiritual, Senhor amado Deus, Pai querido, na tua presença ainda, Pai, colocamos diante de ti, Senhor amado, as nossas vidas, Senhor, que possamos, Espírito Santo, estar no centro da tua vontade, Pai. Senhor amado Deus, venha limpar a cada dia, Senhor, as nossas vestes, que possamos estar com as nossas vestes limpas na tua presença, Pai. Senhor amado Deus, como a tua palavra tem falado nesta noite, que venhamos estar com as nossas vestes alvas, Senhor, diante de ti. Senhor amado Deus, toma esses jovens aqui, ó Pai, na tua presença. Senhor amado Deus, venha usar cada um conforme o Senhor quer, Senhor. Jesus querido, porque é o Senhor que faz, Senhor, o que se apraz, Senhor amado Deus, Pai querido, nesta noite, Senhor, eu te apresento, Senhor, a vida daqueles que são enfermos, Senhor. Olha pela irmã Iracema, tua serva, ali naquele hospital, ó Pai, que a última palavra venha ser a sua sobre a vida dela, Senhor. Olha pelo irmão Fabiano, Senhor amado, toca agora ali, Senhor, meu Deus, nos nervos, nos ossos, Deus, a poder do teu nome, Senhor, a vida da imaginária, Senhor amado, Pai querido, nós cremos, Pai, no milagre, porque o Senhor já fez o milagre, Senhor, em muitas vidas neste lugar. Então, ó Pai, nós clamamos nesta noite, Pai amado, que o Senhor venha enviar, Senhor, almas para este lugar, venha tocar naquele que está viciado, naquele que está desanimado, que está em depressão, com crise de ansiedade, aquele que passa aqui na frente, Pai, muitas vezes ele é tocado, Senhor, mas não tem coragem de entrar, ó Pai, que ele venha entrar neste lugar, Senhor, e o Senhor venha falar, Senhor, casal, ó Pai querido, nós colocamos, Pai, este Pai, essa vila, na tua presença, Senhor, porque nós cremos, Pai, no teu agir, Senhor, que não foi o homem que prometeu para esta obra, foi o Senhor que falou, Senhor, que vai prosperar, Senhor amado, que vai enviar, Senhor, almas para este lugar, que vai enviar obreiros para este lugar, e nós estamos crendo, Senhor, nós estamos crendo nas promessas, Pai. Toma este ministério nas tuas mãos, toma as obreiras, toma os obreiros, pastor, Senhor, continua usando, Pai, cada um, Senhor, neste lugar, nessa congregação, Deus vai operando conforme a tua vontade, em nome de Jesus, Senhor, venha renovar tuas servos, os teus servos, venha, Senhor amado Deus, dar uma noite abençoada para cada um dia de amanhã, Senhor, se assim existir, que o Senhor venha ser conosco, Senhor, em nome de Jesus, Deus da glória, aleluia. Abençoa esta criança, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Oh, glória. Aleluia. Deus da vitória. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, eu agradeço a presença de cada um e que sejam bem-vindos quando sentirem no coração de estar aqui com nós, nos Glória a ajudando. Deus. E vamos então encerrar esse culto nesta noite, esse trabalho. Estamos despedidos em nome de Jesus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Ninguém. Oh, glória. Amém, irmãos. Glórias a Deus, aleluia.
do irmão Caxias. Amém, meus amados e queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos. Temos culto aqui na congregação da Timbaúva todas as segundas-feiras e também todas as quintas-feiras, às 20 horas da noite. O endereço da igreja é Rua Ilma Clem Cardoso, 385. Glórias a Deus. Estamos convidando para o próximo culto, quinta-feira, às 20 horas.